Bom dia a todos! Gostaria de compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de abordar sobre um personagem bíblico que se encontra ali em Juízes, no livro de Juízes, que se chama Gideão. Gideão tem o seu nome mencionado ali na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. E nós vamos ver e abordar um pouco da história de Gideão e compreender por que que ele tem o seu nome ali é, como referência de um homem de fé. Vamos ler então Juízes capítulo 6, a partir do verso 1, que nos diz: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois sabiam com, pois subiam com seus gados e tendas e viam como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Este era o panorama de Israel nessa época dos juízes, porque Israel sempre seguia aquele círculo, né, de obedecer a Deus enquanto o juiz, o libertador estivesse vivo, e aí depois de um certo tempo, Israel desobedecia a Deus, ia adorar outros deuses, né? E assim o Senhor permitia que os seus inimigos pudessem os oprimir. E assim foi dessa vez com os medianitas que estavam oprimindo Israel. E eles eram muito, muito numerosos. E assim, cada vez que Israel, ele semeava, ele tinha a sua colheita, né? Ele plantava e na época da colheita, né? Eles vinham e destruíam tudo. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então, eles sofriam e em um certo momento, eles clamavam o socorro do Senhor, porque eles sabiam que se eles realmente se arrependessem dos seus pecados e clamassem ao Senhor por auxílio, por socorro, eles sabiam que Deus iria enviar o socorro. E foi assim, o Senhor levantou então Gideão para poder ser um libertador, ser um juiz e ser um libertador do povo de Israel. E nós podemos ver então que o anjo do Senhor, vamos lá para o versículo 11 que diz: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Olha que contradição. O Gideão, ele estava escondido exatamente para, para salvar o trigo que ele estava malhando, né? Que ele estava malhando, né, no lagar, que não era um lugar apropriado, é, porque ele tinha temor, né? Ele temia os seus inimigos. Mas o Senhor chega e fala com ele, né? O Senhor é contigo, homem valente. Muitas vezes nós somos como Gideão, nós não nos vemos valentes diante de certas circunstâncias, diante de certas opressões, e era esse momento que Gideão estava vivendo, um momento de opressão, um momento realmente nada fácil na sua vida. E o Senhor continua. E olha só a resposta do Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O Senhor continua, independente da,
da palavra, da resposta de Gideão, o Senhor tem um propósito na vida de Gideão e o Senhor está ali para cumpri-la. E olha só o que Gideão responde: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis aqui a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor da casa de meu pai. Olha só a imagem que Gideão tinha dele mesmo, a imagem de alguém incapaz, uma imagem negativa. Ele se considerava e ele se via como o menor da casa de seu pai, e a sua própria família, ele considerava que ela era a mais pobre de Manassés. Esta é a imagem, então, que este homem tinha dele mesmo, por causa da circunstância em que ele estava vivendo, de opressão, de devastação, os inimigos que vinham para devastar, para destruir, para oprimir, e isso é terrível na vida de uma pessoa. Mas o Senhor, ele chega encorajando e vendo o valor de Gideão. Gideão não conseguia, nesse momento, ver o seu valor, ele não conseguia ver que ele poderia ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas Deus estava falando com ele, que ele havia sido escolhido para ser o libertador de Israel. Amém? Então ele falou, ele tornou a falar, né? O Senhor voltou a falar com ele: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Então Deus trabalhou com Gideão por etapa. Ele precisava ser trabalhado na sua imagem, no seu interior, na sua maneira de se ver a si mesmo. Ele estava desprovido de qualquer alto valor, ele não conseguia ver que ele poderia ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas Deus trabalhou com ele, foi trabalhando por etapas, porque ele sabia que no interior, no coração dele, havia temor, havia medo, havia uma insegurança muito grande. Gideão queria realmente ter a certeza de que era o Senhor quem estava falando com ele, e Deus permitiu que ele fizesse uma oferta, Deus permitiu que ele realmente pudesse ter a certeza que era o Senhor que estava chamando ele, quem era o Senhor que estava realmente convocando ele para uma grande missão. E nós podemos ver ainda que Gideão, ele, apesar de ter pedido ao Senhor, de ter feito uma oferta, o Senhor ter aceito a sua oferta e dele ter visto realmente que foi o anjo de Deus quem falou com ele, né? Ele ainda tinha dúvidas no seu coração, ele ainda estava incerto, havia uma incerteza muito profunda, né? E aí ele fez uma prova com Deus. No versículo 36 ele nos diz: Disse Gideão a Deus: Se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te mais uma vez, dessa vez, que a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Deus, ele, na sua grande misericórdia, na sua grande graça, né, que conhecia as debilidades, né, as limitações de Gideão, então Deus permitiu que ele pudesse fazer essa prova com ele, e nós podemos, porque nós temos vários exemplos bíblicos sobre isso, né? E isso é realmente uma coisa
boa de se fazer, principalmente nesse caso aqui, Gideão tinha muita incerteza. Eles estavam sofrendo há muito tempo, né, debaixo das mãos dos seus inimigos, opressores, né, que estava realmente debilitando Israel a cada vez que eles vinham, né? Então, ele precisava realmente de uma confirmação se o Senhor, porque ele não se via capaz, porque ele não se via realmente, ele não se via como alguém que Deus poderia usar. Muitas vezes nós olhamos a nós mesmos, muitas vezes nós olhamos a nossa circunstância, a nossa família, a nossa história, e nós dizemos: ah, como é que Deus vai me usar? É impossível, né? Como é que Deus poderia me usar? Quem sou eu para que Deus possa usar, principalmente para fazer algo tão significativo, tão importante na vida de um país, né? Mas Deus é aquele que chama e é aquele que capacita. Gideão, ele pôde compreender que ele era um instrumento nas mãos de Deus. Ele estava sendo escolhido para que Deus pudesse, através da vida dele, da sua obediência e da sua fé, poder dar o livramento que Israel estava precisando. E nesse momento, antes de fazer essa aprovação com Deus, Gideão já havia convocado todo o povo de Israel para estar em posição de guerra. E havia muito povo, muitos responderam, né? E havia muita gente com Gideão para poder partir para a guerra. E o campo do inimigo já estava instalado, atendendo o momento certo. Mas vejamos no capítulo 7, no versículo 12, 2, a partir do versículo 2, o que Deus diz para Gideão. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se glorificar contra mim, dizendo: a minha mão, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram-se do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Meu Deus, olha que a timidez e o medo podem fazer com as pessoas. O povo de Israel estava acostumado, eles já estavam acostumados com o poder de Deus, eles reconheciam, eles sabiam das proezas de Deus, que quando Deus levanta o seu povo para lutar, é vitória certa. Mas olha só, eles estavam tão temerosos e tão tímidos que resolveram voltar. 22.000 renunciaram, 22.000 não confiaram e voltaram. E ficaram somente 10.000. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porás à parte, como também a todo que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Olha só, de 32.000 homens, Deus separou 300 que não eram tímidos e nem medrosos e que estavam prontos para a guerra. 300 homens para enfrentar uma multidão de inimigos que já estavam instalados esperando o combate. Então, nós podemos ver aqui que Gideão, ele realmente
ele estava sendo seguido etapa por etapa, Deus estava trabalhando ali para que pudesse, através da vida dele, trazer uma importante vitória para o povo de Israel. Mas nós sabemos que Deus, como ele conhece todas as coisas, não é mesmo? Ele sabia que dentro do coração de Gideão ainda havia um certo temor, ainda havia um certo receio. Não havia aquela confiança 100% que Deus iria dar a vitória diante dos seus inimigos. E o que o Senhor fez? Continuou trabalhando na vida de Gideão, continuou trabalhando no seu coração, no seu interior. Ele disse: o povo já estava na posição, né? Tanto o povo de Israel quanto os medianitas, né? Para o combate. E à noite Deus falou assim: Gideão, desce no campo do inimigo, né? Para que eu te mostre algo. E ele disse assim: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Então, o medo, o receio que Gideão tinha era normal, não? Era humano. 300 homens para enfrentar milhares e milhares, uma multidão inumerável, né? Como a areia da praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Olha só, Gideão, ele precisava dessa palavra de encorajamento. Ele precisava dessa palavra de confirmação vinda da própria boca do inimigo. Aleluia, o inimigo havia sonhado, ele havia sonhado e ele confirmou ali que Deus havia entregado eles nas mãos do povo de Israel. Isso foi realmente a palavra que Gideão estava precisando para tomar a postura que Deus esperava que ele tomasse. Ele então voltou-se para o seu povo e disse: vamos atacar. Deus entregou nas suas mãos o inimigo. E nós podemos ver que na continuação Deus deu uma estratégia maravilhosa para Gideão e através dele e dos seus 300 homens, Deus realmente deu a vitória contra essa multidão de medianitas, né? E assim pôde livrar Israel, livrar Israel dos seus inimigos. Podemos ver assim, confirmar a fé desse homem, porque não é fácil, é uma prova muito grande. Deus pedir que ele vença um grande exército com somente 300 homens. Gideão, que teve que passar por várias etapas até chegar nesse ponto de dizer: Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor já nos deu a vitória. Eu tenho certeza que com 300 homens nós vamos vencer essa multidão de inimigos. Eu tenho certeza. Gideão, ele creu e ele confiou, ao ponto de dizer:
levantemos e vamos avançar, porque a vitória já é nossa. É isso que Deus espera de mim e de você, que nós possamos ter essa confiança, essa segurança, essa certeza absoluta que quando Deus nos chama, Ele nos capacita, que quando Deus nos pede para fazer algo, é porque a vitória já foi liberada, é porque a vitória já é certa. Nós devemos confiar no nosso Deus e hoje em Cristo Jesus nós já temos a vitória, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus e nós só temos que confiar cada vez mais em Deus. Nós temos que ter aquela fé genuína para que o nosso nome esteja escrito, nomeado na galeria dos heróis da fé lá no céu. Amém. Aleluia. Uma coisa que agrada a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que confiar que o Senhor é aquele que nos chama, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que vai à nossa frente, que combate por nós e que nos dá a vitória. Que nós possamos realmente nos levantar da nossa posição, muitas vezes de insignificância, muitas vezes de negativismo, né? Nós não nos enxergamos como Deus nos enxerga e nós temos realmente que, por isso mesmo, deixar Deus trabalhar na nossa vida, deixar Deus nos mostrar o nosso verdadeiro valor, porque o nosso verdadeiro valor vem dele, porque ele nos amou de tal maneira que ele entregou o seu filho amado para nos salvar, para nos reconciliar com Ele, para nos dar vida eterna. Amém? E isso me faz lembrar também de Jesus na sua época, quando ele esteve aqui. Jesus, ele escolheu entre os vários discípulos que ele tinha. Sempre havia uma multidão em volta de Jesus, muitos discípulos. Entre esses discípulos, Jesus escolheu 12 homens para que pudessem dar continuidade ao seu ministério, para que pudessem continuar a fazer avançar o reino de Deus. Jesus escolheu esses 12 homens e preparou esses 12 homens durante 3 anos. Vejamos então Lucas 6, a partir do versículo 12, que nos diz: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então a Bíblia nos relata que Jesus escolheu 12 homens ordinários, 12 homens simples, semi-analfabetos, 12 homens que não tinham nenhum valor diante da sociedade. 12 homens iletrados, não tinham diploma, não tinham curso, não eram doutores da lei, não eram conhecedores da lei, mas eram homens simples, homens que trabalhavam no dia a dia para sustentar a sua família. Jesus escolheu esses homens e Jesus capacitou esses homens para que eles pudessem realmente revolucionar o mundo da sua época com a palavra de Deus. E principalmente depois da descida do Espírito Santo, no dia do Pentecoste, nós pudemos ver como que Deus usou poderosamente Pedro e João. E Jesus, ele sempre tinha um grupo de 3, desses 12, ele sempre tinha um grupo de 3 que sempre estava com ele, que era Pedro, Tiago e João. E sempre eles estavam com ele em missões especiais, em momentos especiais, e nós podemos ver que Deus usou poderosamente a Pedro, a João, e aqui em Atos nós podemos ver que depois da descida do Pentecoste, Pedro e João indo para o templo orar, eles encontraram um coxo de nascença, um homem coxo de nascença pedindo esmolas. E Pedro disse para ele falou: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno,
anda. Aleluia! Isso é tremendo, isso é poderoso. Quando a gente ouve essas histórias, nos fortalece, nos faz crer que realmente Deus quer nos usar com seu poder. O que Pedro tinha, ele era um pescador, ele renunciou a tudo para seguir a Jesus. Ele não era um homem letrado, ele não era um homem de posição, de classe A na sociedade, mas ele estava cheio do poder de Deus, ele estava cheio do Espírito de Deus. E ele falou para aquele coxo: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Aleluia. E o coxo levantou e andou. E naquele mesmo dia, entrando para o templo, Pedro pregou com ousadia. Pedro pregou a palavra do Senhor. Ele pregou arrependimento, ele pregou a salvação. E mais de 5.000 pessoas deram as suas vidas a Jesus. Aleluia, aleluia. João ficou ilhado, ele ficou na ilha de Patmos, e ali ele recebeu então uma revelação do Senhor, e essa revelação que ele recebeu, ele pôde escrever o livro de Apocalipse, né? O livro da revelação de acontecimentos que ainda vão se reproduzir, ainda vão acontecer. Olha só como Deus usa aquele que se dispõe a ser um instrumento nas suas mãos. Olha como é importante nós deixarmos Deus trabalhar nas nossas debilidades, debilitações, nas nossas limitações. Nós, como seres humanos, nós somos limitados, nós somos debilitados, mas nós cremos, nós temos que crer no poder de Deus. Nós temos que realmente nos pedir, Senhor, e que eu possa me ver como o Senhor me vê, que eu possa ser aquilo que a Bíblia diz que eu sei, que eu sou, que eu possa realmente saber que o Senhor é aquele que chama, é aquele que capacita, é aquele que vai realmente dar a vitória. Eu quero então encorajar você nesse dia de hoje. Não se olhe, não olhe para as suas limitações como Gideão, para as suas circunstâncias, mas olha para Deus. Olha para aquilo que Deus quer e pode fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Hoje nós desejamos, estamos realmente desejosos de ver a manifestação do poder de Deus no nosso meio, de salvação em massas, de avivamentos espirituais, de pessoas sendo curadas, de doenças incuráveis, de ver realmente a mão do Senhor libertando os cativos, curando os cegos, os mudos, os aleijados. Nós temos esse desejo ardente no nosso coração de ver a mão do Senhor manifestando. E o Senhor fará isso através de mim e de você. Que nós possamos realmente nos submeter ao Senhor e que tudo que Ele vai fazer através da nossa vida possa glorificar o teu nome. Porque o que Ele fez na vida de Gideão e através de Gideão foi para glorificar o seu nome. Foi realmente uma vitória que deu glórias a Deus. Que nós possamos reconhecer que tudo que nós somos, que tudo que nós temos, vem do Senhor e vai para o Senhor, é para a glória dele. Amém? Que em todo tempo nós possamos realmente estarmos de acordo com o que Deus pensa de nós, com o que a palavra de Deus fala que nós somos e que nós possamos ser aquele instrumento que Deus quer que nós possamos ser nas suas mãos. Que Deus continue te abençoando e nós te esperamos por uma outra oportunidade, né? Assim Deus é permitindo. Muito obrigada e até mais. Leia sempre a palavra de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até mais.